Muito bem. Hoje pela manhã, nós tivemos a satisfação de estudar na escola dominical a respeito dos ídolos do coração. E dentre os ídolos do coração, nós falamos exatamente a respeito do conhecimento. Presta bem atenção. Os pecados do coração, o conhecimento entra como pecado, aqueles que aqui estiveram entenderam isso. Se você usa esse conhecimento para ensoberbecer, ou seja, para a sua soberba, para crescimento do seu ego. E é exatamente por isso que eu quero falar para vocês, antes da nossa mensagem, a respeito de Franklin Ferreira. Quem é Franklin Ferreira? Ele é bacharel em teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Bíblia e Teologia pela Universidade Luterana do Brasil, mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul e ainda doutor em Divindade pelo Puritan Reformed Theological Seminary. Ele é reitor e professor de teologia sistemática e história da igreja no seminário Martin Bucer, em São José dos Campos. É professor adjunto no Puritan Reformed Theological Seminary em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos. É consultor acadêmico de edições Vida Nova e autor de vários livros. Era para esse homem estar, ó, inflado de ego. No entanto, ele reconhece a pequenez dele e se coloca à disposição da igreja no Brasil. E é exatamente este homem que, por meio de um blog, nas edições Vida Nova, ele escreveu em 7 de agosto de 2018, Esther, mais que um rosto bonito. Esse é o título da nossa mensagem. E eu já digo para vocês que ela não é uma mensagem do tipo que a gente está acostumado a ouvir, mas é uma mensagem que vai trazer reflexão para cada um de nós. E eu convido os irmãos para abrirem o livro de Esther. Abram suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 13 a 17. Livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 a 17. E assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, permita-nos que, por meio desta passagem bíblica e também
pela mensagem do teu servo Franklin Ferreira, nós consigamos, ó Deus, entender o que foi Esther e, acima de tudo, que nós nos assemelhamos a ela no tocante a todos os nossos irmãos que sofrem, que vivem atribulados, que vivem perseguidos, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Nós te oramos, no nome santo de teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Em 2007, tempo, né? Bastante. Estreou no cinema o filme 300 de Esparta. A turma politicamente correta detestou o filme e não foi à toa. Nele, os militares não são covardes armados, os políticos pacifistas não são confiáveis e os vilões vêm lá do Oriente. Assistam o filme. De qualquer forma, com base numa revista em quadrinhos, o filme retrata a Batalha de Termópilas, ocorrida em 480 antes de Cristo. Durante 3 dias, cerca de 7.000 gregos, comandado por 300 espartanos e seu rei Leônidas, lutaram contra cerca de 120.000 homens do Império Persa, liderados por Xerxes. No final, o confronto nas Termópilas foi fundamental para que a Grécia derrotasse o Império Persa nas batalhas de Salamina e Plateias. Mesmo sobrepujado, os espartanos ajudaram a preservar a civilização grega, permitindo que ela chegasse ao seu auge no primeiro experimento de liberdade política e de pensamento da história. Valores que até hoje dirigem o Ocidente. Valores que até hoje permeiam o nosso meio. Mas pouco tempo antes ocorreu outro confronto, agora no coração do Império Persa, que também determinaria os rumos da civilização ocidental. Eis a história de Esther. A história da rainha Esther ocorreu no palácio de Suzã, em Elão, que era uma das 3 capitais do Império Persa. Ela viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam no exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Aqueles que gostam de anotar, anota aí. Segundo Reis, capítulo 24, 18, 25 e 30. Segundo Crônicas, capítulo 36, 11 e 23. Mas é exatamente isso aí, vocês vão lembrar dos 70 semanas de Daniel, quando ele fala lá no seu livro profético a respeito do cativeiro babilônico, que logo foi substituído pela Pérsia. Também é já de conhecimento nosso que, após a derrota do Império Babilônico pelo rei Ciro da Pérsia, foi permitido aos judeus voltarem para Jerusalém para a reconstrução da cidade, dos muros e do templo. O seu império, o Império Persa, estendia-se da Índia à Etiópia, compreendendo a região em que hoje se situa o Irã, o Iraque, o Líbano, Israel, Jordânia, Egito, Turquia e parte da Grécia, Balcãs, Rússia, Afeganistão e Paquistão. Eu acho muito interessante à medida em que nós, quando lemos nomes de cidade, de países na Bíblia, e hoje a gente percebe que essas cidades, esses países ainda estão em evidência.
A ação do livro passa-se em torno de 483 antes de Cristo, no tempo da deposição da rainha Vasti pelo rei Assuero. O nome de Deus, presta bem atenção, o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. Uma curiosidade, né? Alguém aqui sabia? Maravilha. Tem gente que lê Bíblia. Glória a Deus. Exatamente. O nome de Deus não é mencionado. Uma possibilidade pode ter a ver com o nível de assimilação da sociedade judaica que permaneceu no centro do Império Persa. E isso enfatiza que a salvação da comunidade da aliança vem inteiramente de Deus. Nesse sentido, o livro de Esther lembra muito outro livro bíblico, o livro do Êxodo. O tema do livro de Esther lembra muito bem este livro, porque é o tema do cativeiro e da libertação, que é comum a ambos. Quando a gente fala no livro de Êxodo, nós falamos do cativeiro e da libertação do povo do Egito. Perfeito? Estão lembrados disso? Ótimo. Uma breve análise do livro nos ajuda a nos situar. E no capítulo 1, o palco é armado. E segundo Heródoto, o provável contexto é uma reunião para considerar uma campanha contra a Grécia. É descrito o esplendor persa, o desafio de Vasti, cansada de ser usada como mulher objeto ao rei, e a vingança do rei. Já no capítulo 2, Esther é escolhida como rainha. Um concurso de beleza é planejado. Esther é apresentada e é escolhida rainha. Mordecai, algumas Bíblias traz Mardoqueu, é a mesma pessoa, ok? Mordecai, descendente de Saul, tio de Esther, descobre uma conspiração. E no capítulo 3, Ramã buscou vingar-se dos judeus porque Mordecai ou Mardoqueu se recusou a se prostrar diante dele. Essa recusa era uma obediência silenciosa ao primeiro mandamento: não terás outros deuses, não curvarás diante de ninguém a não ser de mim. É esse Deus quem fala desta forma. Ele então é promovido, sortes são lançadas para decidir o destino dos judeus e um edito de extermínio é publicado. Recomendo o estudo desses capítulos 1, 2 e 3 e o 4 para que vocês fiquem por dentro do que vai acontecer e chamo ainda a sua atenção, especialmente para o capítulo 4, nos versos que acabamos de ler. Depois de uma angustiada exortação de Mordecai, Esther toma a frente da situação. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então Esther disse que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra. Por incrível que pareça, ela sendo rainha, ela só podia comparecer perante o rei quando fosse chamada, convidada. Por isso que ela diz: se perecer, pereci. No primeiro ponto da nossa mensagem,
frente a uma grande angústia. Os adversários dos judeus, liderados pelo perverso Ramã, buscavam aniquilar o povo de Deus. Ora, ele era um ateu prático. Ramã era um ateu prático, aquele camarada que não acreditava em Deus de maneira alguma e buscava o poder apenas para atingir seus objetivos. Ele não suportava nenhuma oposição e se lança numa vingança completamente fora de proporção com o agravo recebido. Que agravo esse? O agravo de Mordecai não ter se curvado a ele. A exortação de Mordecai a Ester demonstra que ambos estavam cônscios, ou seja, cientes da providência de Deus. Por isso que Mordecai repete para ela, dizendo: não imagine que você, sendo rainha, vai escapar quando o edito for dito. Ficou assim meio pleonasmo, né? Tá. Quanto à destruição de todos os judeus, ela, como judia, também morreria, mesmo sendo rainha. Como resume o breve catecismo, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Frente a um grande problema, esta era a convicção de Mordecai. O Altíssimo, que controla todos os eventos, tinha levantado Ester como seu instrumento para a salvação do seu povo. O Altíssimo tem levantado alguém aqui, sentado nesses bancos, para a salvação de outros cristãos que estão perdidos, que estão sofrendo, assim como o departamento missionário acabou de relatar. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Nestes tempos difíceis que temos vivido, quanto à salvação de seu povo, o julgamento de Deus se manifesta sobre nossa cultura. Entendemos que Deus tem nos levantado como instrumento de sua providência para testemunho em todas as esferas da vida, tais como na família, no trabalho, na escola, em ação social e política na igreja. E que tipo de servo temos sido? Servos confiantes na ação de Deus, servos dependentes da sabedoria da comunidade da aliança, assim como Ester? Servos silenciosos e humildes, como Mordecai? Que tipo de servos temos sido? Servos que sentam nos bancos da igreja a ouvir uma mensagem após outra e nada fazem? No segundo ponto, o coração de Ester. A resposta de Ester, no versículo 16, revela uma espiritualidade fervorosa, uma verdadeira confissão de fé. Vou repetir: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Ela demonstrou a apreensão, mas suplicou o sustento e a comunhão de outras pessoas. Ou seja, ela pediu que orassem por ela, ela pediu que jejuassem juntamente com ela. Quanto tempo você não jejua? Interessante, né? Mas
Nestas palavras, vemos a paixão de Esther por Deus. Apesar do nome de Deus não ser mencionado, vemos a paixão de Esther por Deus e em como ela correspondeu à situação. Uma espiritualidade disciplinada, centrada no Deus vivo. E aí eu pergunto: como temos guardado nosso coração em meio à nossa peregrinação? Temos valorizado o estudo e meditado na palavra de Deus? Gastamos tempo na oração em secreto e dependemos da comunhão dos santos? Estes são os meios que Deus nos deu para termos um coração como o de Esther. Quando o departamento missionário pede para que oremos pelos missionários que estão no campo, é exatamente as palavras de Esther: eu e minha serva jejuaremos. Você pode também jejuar pelos missionários. Você pode contribuir para o sustento desses missionários. Você pode ser um missionário. Pense nisso. E o terceiro ponto da nossa mensagem: testemunhando perante o rei. Se eu perecer, pereci, disse Esther. Se estas palavras parecem muito dramáticas, é porque não conhecemos o testemunho de servos de Deus como Atanásio, Martim Lutero. Esther entendeu que a sua função pública era para a glória de Deus e para benefício de seu povo, não para proveito próprio. Lembra que eu falei pela manhã na escola dominical? Para a máxima glória de Deus. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós fazemos é para a máxima glória de Deus. Lutero certa vez disse: ainda que o seu trabalho seja o de um lavador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a ele ou quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja. Não importa o que você faz, o interessante é que você é importante na construção do reino de Deus. Você é uma pedra fundamental, um tijolinho nessa construção. O reformador estava tão somente ilustrando a doutrina bíblica que mostra a santidade de todas as vocações legítimas. E Esther entendeu que Deus, em sua providência, a levantou para, como rainha, que estava em um centro de decisões políticas, defender o povo eleito. Defender o povo eleito. Como temos glorificado a Deus com nossas vocações? Entendemos como Esther que é Ele quem nos chama para sermos sal e luz? Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 até o 16, para influenciar a sociedade que vivemos e trazer o céu para a terra. Precisamos prestar muita atenção naquilo em que nós professamos como servos de Deus, porque muitas vezes a nossa boca fala uma coisa, mas as nossas ações fazem completamente diferente. E para concluir, meus queridos, a partir desse diálogo dramático, o resto é história, como se diz, o resto é história. Esther se apresenta diante do rei com risco de vida. Aí vai além, capítulo 5.
Ainda que Ramã faça planos para enforcar Mordecai, aquele Ramã é humilhado, enquanto Mordecai é exaltado. Em seus sonhos de glória pessoal, Ramã revela o que ele realmente queria: aclamação e adulação pública. Mais uma vez, escola dominical de hoje, pecados do coração, ídolos do coração, a aclamação pública, que as pessoas, né, vejam quem ele era, quem era Ramã. Mas, por fim, Ramã é executado. O livramento dos judeus é planejado e executado. Inclusive, muitos se fizeram judeus. Conversão essa que assinala o clímax da história. Quando eu me coloco a serviço de Deus, mesmo que eu fique calado, muitos se convertem pelo nosso testemunho. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos se fizeram judeus. Muitos se fizeram judeus. Deus exaltou seus servos fiéis. Deus transformou um símbolo do mal em símbolo eterno da sua providência para ser festejado para sempre. No fim, por causa da fidelidade de Ester e Mordecai, o povo da aliança foi preservado, e o que garantiu a sobrevivência dessa comunidade no estrangeiro não foi sua pureza espiritual, nem sua piedade moral, mas a graça de Deus. Lembra que nós começamos dizendo que isso era importante, principalmente para os dias de hoje no Ocidente, no lugar em que vivemos? Pois está aí, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, foi preservado e é por isso que nós estamos aqui nos dias de hoje. No fim, por causa da fidelidade de Ester e Mordecai, o que garantiu a sobrevivência dessa comunidade no estrangeiro não foi apenas a sua pureza espiritual, nem sua piedade moral, mas graça de Deus, a graça de Deus. E da salvação desse povo viria o Salvador, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por causa de nossos pecados. É por meio do Salvador, por meio do Salvador e também por meio deste mesmo Salvador que a igreja cristã veio a existir como nós existimos nos dias de hoje. Portanto, aleluia! Glórias a Deus, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultamos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça de todos os santos, de todos nós que somos chamados à santidade. Que o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, levante no nosso meio homens e mulheres, assim como Ester, para a salvação de todos aqueles que são perseguidos lá fora. Que Deus assim nos abençoe.